Olá a todos os participantes do segundo Fórum de Bibliotecas Públicas do Estado do Mato Grosso. Eu estou aqui a convite da coordenadora, do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, a Valdineia Almeida. Infelizmente, peço desculpa a vocês, porque o meu convite era para que eu estivesse aí presencialmente, mas em função da minha agenda, infelizmente não foi possível. No entanto, como eu costumo dizer, com o avanço da tecnologia, o longe passou a ser um lugar que não existe. Então, eu estou aqui hoje para falar rapidamente para vocês sobre as bibliotecas prisionais brasileiras. Uma vez que o tema do fórum é justamente a sustentabilidade das bibliotecas públicas, e o convite da Valdineia nasceu exatamente disso, de que forma a gente pode falar sobre sustentabilidade quando o assunto envolve uma unidade de informação no cárcere? Como falar da sustentabilidade do livro e da leitura nos intramuros prisionais? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Kátia Lindemann. Eu hoje sou diretora da FEBAB, diretora regional sul da FEBAB. Sou presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais. Sou bibliotecária ativista de biblioteconomia social. Trabalho para uma empresa de projetos sociais e culturais transformadores que visa levar o livro e a leitura para populações em vulnerabilidade social. Na realidade, a minha profissão de bibliotecária no cárcere, ela sequer existe. Nós não fazemos parte do quadro funcional do sistema penitenciário brasileiro, uma vez que a nossa profissão ela não é contemplada nos editais. Abrem editais para pedagogo, para dentista, para psicólogo, para médico, mas para bibliotecário, infelizmente, não. Então, o meu trabalho, a minha atuação no cárcere já há 8 anos, ela é totalmente voluntária, do modo como nasceu. Então, rapidamente, de modo sucinto, para os que não me conhecem, o meu mundo não tinha nada a ver com a biblioteconomia. Eu sequer, confesso a vocês, nem sabia direito o que era biblioteconomia. Trabalhava com artes plásticas. Eu residi quase 30 anos no Rio de Janeiro, retornei para o Rio Grande do Sul, minha terra natal, sou gaúcha. Assim que eu cheguei lá, me chamaram para montar um cenário de teatro para os presos, E eu fui, me deram material, não cobrei nada pela minha mão de obra, porque me chamou a atenção. Eu ficava imaginando os presos, encenando uma peça de teatro. Aquilo me encantou. Eu cheguei lá, entrei pela primeira vez numa prisão, e eles estavam decorando, com as folhas de papel na mão, decorando Sonhos de uma Noite de Verão. E eu falei, achei aquilo bárbaro, Poxa, os caras vão representar uma peça de Shakespeare. E perguntei para um deles, que legal, vocês gostam de Shakespeare? Aí o preso me olhou, não sei quem é esse, algum companheiro novo na cadeia? Aí o outro preso foi e falou assim, que isso, cara, com um nome esquisito desse, você imagina se a gente vai ter algum irmão aqui dentro preso com esse nome? E aí eu entendi que a coisa era complicada, eles não sabiam quem era Shakespeare, E eu falei, não, calma, gente, não é nenhum companheiro novo de cadeia, é o autor desse texto que vocês estão lendo. Vocês não têm o hábito de frequentar a biblioteca? E aí eles falaram, a gente não tem nem livro aqui, dona, quanto mais biblioteca. E foi assim que nasceu a minha luta pelas bibliotecas prisionais. Na época eu sempre fui artesã, autodidata, resolvi compreender a cientificidade do mundo das artes. Eu fazia artes visuais e eu troquei o curso de artes visuais, fui fazer biblioteconomia, porque buscando o respaldo legal das bibliotecas prisionais, no meio das informações que o Google me trouxe, veio aquele termo, biblioteconomia. E eu queria saber o que era biblioteconomia e compreendi que era a área das bibliotecas. E eu falei, é isso, eu preciso compreender tudo, eu quero saber tudo de bibliotecas, porque eu vou montar uma biblioteca no cárcere. Lógico, no início pareceu absurdo, vocês não têm noção assim, das coisas que eu fui taxada. Imagina, uma biblioteca na cadeia. E eu consegui, sem um centavo governamental, sem ajuda de nenhuma entidade privada. Os livros foram todos doados pela comunidade, tá? O diretor da instituição penal
lá da minha cidade, que é a maior penitenciária do interior do estado do Rio Grande do Sul. São 1.250 presos. É um presídio misto, nós temos homens e mulheres. Infelizmente, as mulheres elas não têm uma penitenciária delas, então elas dividem o espaço com os homens. E o diretor da instituição falou assim: Kátia, tudo que eu posso te oferecer é uma cela desativada. E nessa cela desativada, eu implantei a biblioteca prisional. E não cabe agora entrar nos detalhes, mas para quem quiser conhecer essa instituição penal e ver como é a biblioteca por dentro, no meu canal do YouTube eu convido a vocês. Lá nós temos, eu tenho vários vídeos que eu coloquei lá, né, da entrada da prisão ao funcionamento da biblioteca e depoimento, inclusive, dos próprios presos, né, pós a implantação da biblioteca. Então, vocês podem assistir lá. E as minhas redes sociais eu também coloco à disposição de vocês, uma vez que eu faço delas o meu diário de campo, né? Enfim, foi dessa forma que eu, né, consegui provar que a biblioteca prisional ela não é uma fábrica de milagres, mas nós conseguimos sim verdadeiros milagres dentro dela. Eu, Kátia, né, enquanto pessoa, né, eu profissionalmente falando também, na minha concepção não existe uma outra maneira da gente combater a criminalidade se não for por meio da educação. E os livros são pontes essenciais nessa caminhada, né? O livro no cárcere, ele não é assistencialismo. O livro e a leitura na prisão, ele é um direito, é uma prerrogativa legal. Por isso a Valdineia, né, me fez o convite para estar aqui junto de vocês falando exatamente dessa parte da legalidade das bibliotecas prisionais. Porque nós temos, infelizmente, muita desinformação, né, não só dentro do senso comum, mas dentro da nossa área. Lamentavelmente, nós bibliotecários que somos os profissionais da informação, muitas vezes até inconscientemente acabamos propagando inverdades, desinformação e principalmente no que tange ao cárcere, sabe? Existe uma distorção dos fatos. Então, hoje as bibliotecas prisionais elas têm voz, né? O ano passado, em fevereiro de 2017, a Adriana Ferrari, presidente da FEBAB, em conversa comigo, eu cheguei para ela e falei: 33 anos, né, da lei da educação prisional, que no artigo 21 coloca a biblioteca prisional como obrigatória dentro do cárcere. Mais de 3 décadas e as bibliotecas prisionais continuam sendo negligenciadas. Será que ninguém é capaz de dar voz a essas bibliotecas no sentido de entidade, alguma entidade da nossa área que chegue e diga: não, peraí, né, tá na hora da gente representar essas unidades de informação no cárcere. A biblioteca prisional ela é tão biblioteca quanto uma biblioteca escolar, universitária, comunitária. Ela possui as suas especificidades, né? Inclusive, eu reitero, para quem quiser saber mais, porque, por exemplo, na biblioteca prisional, as regras da biblioteconomia, as regras de uma biblioteca são secundárias. O que vale numa biblioteca prisional são as regras do sistema. Então, muitas vezes lá, a biblioteconomia ela é adaptada, replanejada, reinventada e muitas vezes, infelizmente, ela não é nem aplicada, né? Eu, por inúmeras vezes, tive que censurar as obras, né? Só para vocês terem uma ideia, rapidamente eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu. Nós recebemos uma doação de obras, porque vivemos até hoje por meio de doação, e uma dessas obras era de uma universidade da minha cidade, uma universidade privada, que doou um acervo grande de obras, e tinha livros de engenharia, né? E aí tinha um livro ali chamado Como Construir Túneis Subterrâneos, né, em Segurança. Gente, é óbvio, né? Foi censurado na hora essa obra. Imagina, né? Como construir túneis subterrâneos em segurança. E a Universidade Federal doou algumas obras e no meio delas vem um livro do pessoal da Educação Física que dizia Artes Marciais, Golpes Fatais, né? Também a gente teve que censurar na hora. Então é isso, né? A biblioteca prisional ela possui suas peculiaridades, especificidades, mas é tão biblioteca quanto qualquer outra unidade de informação, sabe? Então, só para vocês terem uma ideia do respaldo legal que a biblioteca prisional tem,
né? A biblioteca prisional ela está inserida no artigo 21 da Lei de Execuções Penais 7.210 de 1984. Nesse artigo 21 diz que toda e qualquer instituição penal do Brasil deve ser dotada de biblioteca. Este ano nós vamos para 34 anos dessa lei. E o que foi nesses 34 anos que as bibliotecas prisionais receberam de atenção? Né? Infelizmente, só lembram dos livros no cárcere nas grandes tragédias, como aconteceu o ano passado, no Rio Grande do Norte, que houve aquele massacre, né? E aí dentro daquele massacre todo lá, o governo federal, né, o MEC, em parceria com o Ministério da Justiça, eles fizeram um acordo e resolveram doar 40 bibliotecas para o cárcere, né? E foi muito interessante porque assim, ó, o MEC ele usou o termo vamos doar 40 bibliotecas para o cárcere, né, levar a educação para que de alguma forma a gente consiga amenizar a guerra, né, as rebeliões que estão acontecendo dentro do cárcere. E aí chega a ministra Carmen Lúcia, que é a figura máxima do nosso judiciário brasileiro. Ela é a presidente do Conselho Nacional de Justiça e ministra, né, presidente do Supremo Tribunal Federal. E ela chega e endossa, né, quando o MEC diz que vai doar essas 40 bibliotecas prisionais, e ela fala, nós vamos analisar quais as instituições penais merecem ganhar essas bibliotecas. Então, você se pergunta, mas espera aí, primeiro, o MEC fala que vai doar, já está errado, não é doação, né? O MEC poderia dizer que está aplicando a lei, que o Brasil, né, que o governo federal e os governos estaduais, eles estão, né, fazendo a parte deles, que é efetivando a lei, mas não doar. A partir do momento que você coloca que o governo está doando bibliotecas prisionais, você está configurando novamente com a prerrogativa de assistencialismo. E não é assistencialismo, é lei. Lei você não doa, você aplica. E aí chega aquela figura máxima do nosso judiciário brasileiro, né, a ministra Carmen Lúcia, e fala que nós vamos ver quais as instituições merecem ganhar as bibliotecas prisionais. Então, o que você pensa? Então, uma lei agora ela está sob o condicionamento do merecimento? Então, assim, olha, aquela casa penal, ali os presos merecem ganhar. Não, ali eles não merecem. Gente, lei não é merecimento. Lei é para ser aplicada. E foi exatamente em função disso, né, em janeiro de 2017, quando o governo disse que ia doar essas 40 bibliotecas prisionais, nessa minha inquietude, né, conversando com a presidente da FEBAB, foi que nasceu a primeira comissão de bibliotecas prisionais da América Latina. Primeira do Brasil e primeira da América do Sul e primeira da América Latina. Né? Somos hoje uma representatividade da FEBAB que dá voz às bibliotecas prisionais. E a primeira coisa que nós fizemos, eu fui convidada para ser a presidente dessa comissão, eu montei os integrantes dessa comissão, né? Hoje nós somos 5 pessoas, nós temos a bibliotecária Cristiane Garcia, que é de Rondônia, nós temos o Carlos Wellington Martins do Maranhão, nós temos a Leia Santos, que é daqui de São Paulo, que trabalha na Pastoral Carcerária. Nós temos a professora Maria Cristina Palhares, docente de biblioteconomia, que representa a nossa pauta dentro das escolas de formação. Nós temos a Flávia Peterson, né, da URGS, do Rio Grande do Sul. E, enfim, então, a primeira coisa que nós fizemos foi articular, não, mas espera aí, nós precisamos conversar com o governo. Mandamos uma carta tanto para o ministro da Educação quanto para a ministra Carmen Lúcia, falando que não, biblioteca prisional não é doação e não é passível de merecimento. Né? Dessas 40 bibliotecas prisionais, apenas 2 até agora foram de fato entregues, né? E aí, a partir desse momento, nós começamos, né, a não só a lutar pela aplicabilidade da lei para que o cárcere possa realmente andar de acordo com a lei e as bibliotecas prisionais passem a ser presença, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, o nosso sistema penitenciário brasileiro hoje, ele é o 3º maior do mundo.
Nós só perdemos para os Estados Unidos, em primeiro lugar, para a China, em segundo lugar, e o Brasil, lamentavelmente, vem no terceiro lugar, né? Somos a terceira maior população prisional do mundo, com 726 mil presos. Desses 726 mil presos, 75% deles não possuem o ensino fundamental completo. 90% jamais tiveram o hábito de leitura na vida em liberdade, né? E destes, o número chega a ser assustador. 99% dessa população prisional, tá, jamais abriu um livro na vida. Então, a nossa premissa passou a partir do momento que precisamos lutar para que a lei das bibliotecas prisionais seja cumprida e familiarizar o preso com a leitura. Uma biblioteca com um acervo, né, uma biblioteca com os livros organizados, com as estantes, ela por si só não configura uma biblioteca. Uma biblioteca com acervo, né, com organização, e ainda que ela tenha a presença de um bibliotecário, ela não configura uma biblioteca se ela não tiver o leitor, se ela não tiver o fator humano, né, usando aquelas obras, usufruindo da leitura. Então, uma das coisas que eu faço é justamente essa, a mediação da leitura para os apenados. Não tem como hoje em dia você falar de remissão de pena por meio da leitura, chegar para um preso e dar para ele um Machado de Assis, um Dostoiévski, porque são 30 obras, né, selecionadas para que os presos possam ler e fazer a remissão de leitura por meio dos livros, né, elaborando uma resenha, e essas 30 obras são obras complexas. Como eu disse para vocês, imagina um preso que não tem o hábito da leitura, que nunca pegou um livro para ler, pegar o Machado de Assis e fazer uma resenha, sabe? Sem que ele tenha para isso o laboratório de pesquisa que lhe é por direito, que é a biblioteca prisional. É como você ensinar um cidadão a fazer um pão, mas não deixar que ele tenha acesso à cozinha, ao forno, sabe? O preso, ele tem que ter acesso à biblioteca, ele tem que primeiro adquirir o hábito da leitura, para só então ele estar apto e poder produzir uma resenha com eficácia, para que ela possa render a ele a remissão de pena por meio da leitura. A premissa do nosso cárcere brasileiro é punir e reeducar. Infelizmente, o nosso sistema penitenciário, ele já nasceu praticamente fadado ao fracasso, ele só pune, ele não reeduca. A pergunta que nós, enquanto sociedade, temos que fazer é: como nós desejamos que esses presos, né, voltem ao convívio social? Porque nós não temos prisão perpétua no Brasil. Uma hora os caras saem. E como é que nós desejamos que eles saiam? Né? Do jeito que entraram, piores? Porque para eles saírem melhores de lá, é preciso que sejam reeducados, né? A biblioteca prisional, ela é prerrogativa legal para que exista sala de aula dentro de qualquer instituição prisional, né? Ou seja, pode não haver a sala de aula, mas a biblioteca, ela tem que existir. Ela é uma premissa, entendeu? Legal, ela não pode deixar de não existir. Mas a sala de aula só pode existir se houver a biblioteca. Para vocês terem uma ideia da importância da biblioteca prisional, né? Então, nós, enquanto Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, representando a Federação, né, Brasileira de Bibliotecários, nós passamos a cobrar do governo a aplicabilidade da lei. E nosso segundo passo, o segundo momento dessa nossa luta é para que tenha a biblioteca prisional, o ideal é que ela tenha um bibliotecário. Eu, por exemplo, eu trabalho há 8 anos na biblioteca prisional a qual eu implantei como voluntária. Eu não ganho um centavo e muitas vezes eu tiro do meu bolso para me deslocar até lá. Porque não existe uma porta de entrada que seja legal para que justifique a minha presença lá dentro, para que eu possa ganhar, para que eu possa ser remunerada e eu possa me dedicar, né, 5 dias da semana para a biblioteca prisional.
né? Eu preciso pagar as minhas contas, então o que eu faço? É engraçado que muitos colegas da área me cobram, né? Ah, mas ela fala da biblioteca prisional, mas e as bibliotecas escolares, e as crianças, e as bibliotecas comunitárias, as públicas? Primeiro, que uma luta não viabiliza a outra. Segundo, que o que paga minhas contas é o meu trabalho para uma empresa, tá? Que trabalha única e exclusivamente com projetos sociais voltado às bibliotecas públicas, comunitárias e escolares. Eu percorro o Brasil inteiro naquelas localidades em que o livro sequer chegou, né? O sertão nordestino, o entorno do Rio São Francisco, ali na divisa de Bahia com Sergipe, zonas rurais, guetos, bairros de periferia violenta, as ilhas, os povoados, esses locais que eu percorro, implantando espaços de leitura, bibliotecas, familiarizando essas comunidades com o livro e a leitura. E é isso que paga minhas contas, por quê? Porque no cárcere a minha profissão não existe, então lá eu não tenho, sabe, como me dedicar, me doar como eu gostaria, né? Então o que eu faço? Eu vou de modo voluntário, quando eu não posso estar lá, eu tenho os presos que eu os treinei, eles sabem o que é um livro-tombo, um livro de empréstimo, eles sabem como guardar os livros nas estantes, então na minha ausência a biblioteca ela consegue ser autogerida pelos próprios presos, né? Até porque eles estão lá o tempo todo, né? Então, uma outra luta nossa também é para que a nossa profissão ela possa ser regulamentada dentro do quadro funcional do sistema penitenciário brasileiro. Tanto que, para isso, eu estou indo agora, no final deste mês, para Brasília, né? Vou ser recebida por parlamentares numa audiência pública lá em Brasília, exatamente para explicar a eles, né? Primeiro, nós gostaríamos que vocês cobrassem do governo a aplicabilidade da lei das bibliotecas prisionais e segundo, nós gostaríamos que tivesse um PL, né, um projeto de lei que pudesse colocar o bibliotecário como um profissional, né, que seja contemplado dentro dos editais dos concursos do sistema penitenciário brasileiro. E, enfim, e aí assim, olha, só para encerrar assim, a minha fala com vocês, outro dia eu li na rede social e até na matéria de um jornal, algo, né, um colega de classe nosso que dizia assim, ó, precisamos de políticas públicas sérias para a sustentabilidade das bibliotecas prisionais, para a sustentabilidade do livro e da leitura no cárcere. Gente, é o que eu digo para vocês, o nome disso é desinformação, desserviço, tá? Porque somos os profissionais da informação, precisamos nos ater à informação. A gente não pode desinformar a sociedade que já é tão desinformada em tudo que se relaciona ao cárcere, né? A gente ouve tantas mentiras, tantas barbáries do tipo auxílio-reclusão. Gente, auxílio-reclusão é apenas 0,2% de 726 mil presos recebem auxílio-reclusão. Porque o auxílio-reclusão, para você ganhar ele, no momento em que você foi condenado, você foi preso, você tinha que estar trabalhando de carteira assinada. Vocês acham que desses 726 mil presos, eles foram, na hora que foram presos, eles estavam trabalhando de carteira assinada, gente? Né? Então, são 0,2% desses presos que têm direito ao auxílio-reclusão. O dinheiro não é para eles, é para os filhos, porque os filhos não têm culpa dos erros dos pais, né? E é isso, existe uma desinformação, na realidade, você, ninguém está dando dinheiro para filho de preso por meio do auxílio-reclusão. O cara só está tendo de volta aquilo que ele descontou de INSS, mas pouquíssimos, né? Como eu disse para vocês, 0,2% da população carcerária consegue ter direito ao auxílio-reclusão, né? Então, assim, ó, tudo que a gente menos precisa é de desinformação. Então, eu vou deixar bem claro, inclusive primando pela pauta deste fórum, né? A sustentabilidade das bibliotecas públicas. A biblioteca prisional, ela não precisa de novas leis, ela não precisa de mecanismos de sustentabilidade dentro da prisão. O livro e a leitura não precisam de novas regulamentações para que eles possam ser sustentáveis dentro das prisões. Nós já temos
já temos três prerrogativas legais. Nós temos a LEP 7.210, o artigo 21 de 1984, que é bem claro, toda e qualquer instituição penal deve ser dotada de uma biblioteca. Nós temos, inclusive, de 1994, a Resolução 14, tá? O artigo 41, ao qual o Brasil é um país signatário junto da ONU, tá? O Brasil se compromete de tal forma que ele fez uma emenda constitucional, tá? Em que ele fala que eu me comprometo a implantar bibliotecas no cárcere, né? Eu me comprometo a levar o livro e a leitura pelo cárcere. Gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Dessa resolução 14 de 1994, a qual o Brasil é um país signatário, tá? Que essa resolução, ela foi colocada como uma emenda constitucional. A Constituição brasileira, ela está acima de todas as leis, sabe? Então, nós temos essa como a lei máxima, depois a LEP de 84, e em 2015, a então presidente Dilma, ela assina uma outra lei, a lei número 13.163, em que a Dilma fala, além da educação no cárcere, nós tínhamos que ter os cursos técnicos, e ela endossa a LEP de 84 quando ela fala, deve-se manter, né, a LEP de 84, obrigando as instituições penais a possuírem biblioteca, e dessa vez a presidente Dilma ainda falava sobre o acervo, ela ainda fala da qualidade do acervo. Então nós temos aí duas leis, a de 84, a de 2015, e depois nós temos essa emenda constitucional que o Brasil assinou como país signatário lá fora e chegou aqui e agregou a nossa Constituição. Então, são três leis que dão a sustentabilidade dos livros no cárcere, que fornecem um mecanismo legal, tá, de sustentabilidade do livro e a leitura no cárcere. Nós não temos que pegar e distribuir livros para os presos. Nós temos que fazer arrecadação de obras para as bibliotecas no cárcere. A gente sabe que o cárcere ele está falido, né? O nosso sistema penitenciário ele está praticamente sem dinheiro, ele está praticamente... O Brasil como um todo, a gente sabe que o Brasil passa por dificuldades, vocês imaginam o sistema penitenciário. Então, as bibliotecas prisionais que existem, para se manterem abertas, elas precisam de doação de obras, como uma biblioteca pública, uma biblioteca comunitária, né? Agora, é isso, ninguém faz arrecadação de obras, doação de livros para os alunos de uma universidade, ninguém faz doação de livros para os alunos de uma escola. A gente doa para a biblioteca, e é isso que a gente tem que fomentar, doação de obras para as bibliotecas prisionais, para que o livro possa circular dentro da prisão. Se você está doando o livro para o preso hoje está na cadeia, amanhã ele está na rua. E aí o livro vai embora com ele, né? Então é isso, doação de obras para as bibliotecas que já existem, para que se mantenham abertas. Mas lá na cadeia da minha cidade não tem biblioteca. Como é que a gente faz para doar obras? Vamos montar uma biblioteca. Gente, qualquer bibliotecário ou qualquer universidade pode propor um projeto de extensão, pode ir lá montar uma biblioteca, treinar alguns presos para que eles possam administrar essa biblioteca, até fazendo uma espécie de remissão de pena, né, por meio do trabalho, e esse trabalho dentro da biblioteca. Mas é isso, é cobrar do governo a aplicabilidade da lei, sabe? É aquela coisa... Como eu fiz, o governo, é obrigação do governo, o governo não faz, tá? Em vez de eu ficar xingando o governo, eu fui lá, arregacei minhas mangas, né? E eu fui lá e fiz, implantei. E depois que eu fiz, aí sim, eu cobrei do governo. Olha, eu enquanto cidadã, sem ganhar um centavo, eu fui lá e montei, eu fiz o trabalho de vocês, agora tá na hora de vocês, sabe? E aquela coisa, se eu conseguir uma aqui, outra ali, a gente já valeu a pena, mas é isso, sabe? A gente tem que lembrar que é preciso cobrar o governo? Mas é também preciso sair do nosso conforto, da nossa comodidade, sabe? E também somar, e também fazer a nossa parte, né?
E então é isso, gente. Que fique bem claro, tá? A sustentabilidade das bibliotecas prisionais brasileiras, elas já existem, elas estão pautadas em 3 leis, né? O que nós temos que fazer é cobrar do governo que a lei seja aplicada. O que nós temos que fazer é fomentar para que as associações, para que as universidades, para que os bibliotecários como um todo, para que qualquer cidadão que realmente acredite no poder do livro, da leitura, para que ele possa chegar, né, e ajudar a fomentar os livros do cárcere, mas fomentar de maneira legal. E o que é fomentar de maneira legal, respaldado por lei, realmente mostrando que os livros na prisão não são assistencialismo. É montar as bibliotecas prisionais, né? É articular, é conversar com o diretor da Casa Penal, é conversar com o juiz da vara de execuções penais, é o juiz responsável em averiguar como o preso está cumprindo a sua pena. A gente, quando quer, a gente consegue, gente. Quando a gente acredita, quando a gente resolve doar um pouquinho da gente, né, o impossível é uma coisa que não existe. Então é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite da Valdinéia, de estar aqui conversando com vocês. Lamento imensamente não ter como estar presencialmente aí, mas enfim, me coloco à disposição, né, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Nós temos a nossa página da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais no Facebook. Se vocês quiserem saber mais sobre a nossa comissão, é só acessar o site da FEBAB, né? Ali dentro da FEBAB tem todas as comissões, e se vocês acessarem a nossa comissão, vai estar lá tudo que eu falei para vocês, inclusive os documentos que a gente envia para o governo, que a gente cobra do governo, tá? No meu canal do YouTube tem os vídeos que mostram o meu trabalho e contam um pouquinho da minha trajetória. E para quem quiser saber mais sobre biblioteca prisional, sobre a legalidade e mais sobre biblioteconomia social, eu convido vocês também, se quiserem, dar uma olhada no meu blog, tá? Que é Biblioteconomia Social, blogspot.com, tá? E foi um prazer grande estar aqui com vocês. E é isso, né? Que possamos fazer valer a Agenda 2030 da ONU, a qual a FEBAB faz o advocacy no Brasil, né? E a premissa da Agenda 2030, né, das ODS estipuladas para que tenhamos o planeta sustentável, é baseada num objetivo geral, que é não deixar ninguém para trás. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Quando a ONU fala não deixar ninguém para trás, quando a FEBAB traz para o Brasil, sabe, o advocacy dessa Agenda 2030, dizendo: nós também vamos lutar no Brasil para não deixar ninguém para trás, isso quer dizer que não vai ficar ninguém para trás, nem mesmo no cárcere, tá? Os livros e a leitura precisam estar ao acesso de todos. A nossa Constituição, ela é bem clara, que todo e qualquer cidadão brasileiro deve ter acesso à informação, sabe? E isso quer dizer que também está incluído o cidadão da prisão, né? Não nos cabe julgá-los, não somos juízes, não somos Deus, né? O que nos cabe é primar, é lutar por uma sociedade melhor. E como fazer uma sociedade melhor? Né? Trazendo essas pessoas para o convívio em liberdade de uma maneira melhor do que quando elas entraram. Então é isso, não vamos deixar ninguém para trás, nem mesmo nas prisões.